Nessa casa existe a presença do ex-vereador Chico Bonfim, do vice-prefeito da nossa cidade, Carlos Lego, do secretário indígena Zé Patachó. Seja bem-vindo. Convido o senhor José Valério da Silva Matos para fazer o uso da palavra durante 5 minutos. Bom dia a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar o presidente da Câmara, Romari. Em nome do presidente, eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Queria aqui só registrar um pouco da nossa alegria, que na hora da dificuldade maior, né, eu vim a esta casa pedir o apoio de todos vocês, né, devido à situação que ocorreu no liminar, né, contra as comunidades indígenas aqui da nossa região, Nova Coroa, Tirica Maiorá, Mirapé e Novo Guerreiro, né, onde até o vice-prefeito, né, Carlos Lé, né, quero aqui cumprimentar também, estava presente nos acompanhando na Justiça Federal em Eunápolis, e naquele momento a gente conseguiu obter uma vitória, que foi o cancelamento, né, temporário, né, da Justiça Federal. E após isso começou a luta, né, a Brasília, a Salvador, para que a gente pudesse estar definido a sair realmente a demarcação daquele território. E agora, na recente viagem que eu fiz junto ao vereador Josué e mais 60 lideranças, a nossa vereadora Indiara justificou que não podia ir por motivo de doença dos seus familiares, né? Mas que a gente conseguiu o GT, né, que faz o estudo antropológico daquela região, né? O presidente da FUNAI já assinou, e dentro de 20 dias essa equipe já está aqui em Coroa Vermelha fazendo os levantamentos de toda a região, né? E claro, eu precisava vir aqui também agradecer novamente essa casa que nos contribuiu e tem sido parceiro da comunidade indígena, e a gente precisa estar cada vez mais afinado, né? E também colocar o nosso desenvolvimento à frente da Secretaria de Assuntos Indígenas. A Secretaria de Assuntos Indígenas, eu assumi ela quando a gente encontrou uma situação muito delicada, não tinha nem cadeira para sentar, né? Agora a gente começou a trabalhar e buscar um objetivo melhor, né? Isso também só é possível, claro, né, com o apoio do prefeito Arinel, tem nos apoiado tanto a secretaria como a comunidade indígena, mas queria fazer um relato um pouco da nossa atitude à frente da secretaria. Nós conseguimos agora há pouco tempo, né, um projeto da construção de 200 casas populares para a nossa comunidade indígena, né, por etapas, 50 e mais 50. Isso já foi aprovado pelo Banco, pelo Governo do Estado, e logo nossa comunidade vai ter aí uma moradia mais digna, né? Também conseguimos uma viatura para que a gente possa estar trabalhando, né, em prol da nossa comunidade. Tem buscado, meu presidente, a todo momento, a melhorar a vida das nossas comunidades, nos projetos que estão encaminhando, né, junto ao governo estadual e ao governo federal. E tem também um projeto para que a gente possa reformar o shopping e o Museu Indígena. Esperamos que, com a nossa parceria que temos em Brasília, as coisas facilitam um pouco, né, porque, graças a Deus, a gente tem um trâmite muito legal, muito bom, presidente, lá em Brasília. Eu fui assessor do senador João Duval dois anos lá em Brasília, e acabei conhecendo tudo, e tem aquele, como a gente chega, né, nas pessoas no lugar certo, na hora certa, e isso me traz um pouco de segurança, porque tem um parceiro aqui também no nosso município que tem contribuído muito. Então hoje a minha vida aqui é mais uma vida de
nosso amigo aqui, que está aí presente junto com o presidente aí, Clailson. Então eu queria assim, pedir a vocês mais um empenho agora nesse momento, e nós vamos ter aí um mês de trabalho na nossa região. A gente sabe que nesse momento rola muita fofoca, né, que a FUNAI vai tirar o Naurinho, que a FUNAI vai tirar aquelas pessoas que já estão morando lá há muito tempo, que com um grupo de trabalho vai se identificar e vai virar tudo terra indígena. A gente não quer isso, a gente quer tranquilizar a população que esse grupo de trabalho é um estudo antropológico que vem para somar. E nós temos nessas áreas 550 famílias, né, que dependem daquele momento. E a gente sabe também que nesse momento agora a gente precisa unir força, tanto a Câmara de Vereadores como a Prefeitura, nós indígenas, para que a gente possa organizar de fato aquele local que é tão importante para nós, que é a aldeia Coroa Vermelha. Hoje, não sei se todos sabem, nós temos recebido por dia, presidente, 4.000 turistas na Praça da Coroa Vermelha, na alta temporada, né? Na baixa também continua recebendo. Então é um local que a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer mais. A gente está com os monumentos indígenas ali caindo, a cruz também precisa fazer uma reforma, que é de madeira, que é o braço do Brasil e Jacarandá, e a gente não podemos deixar isso acabar, né? Então a gente conta com o apoio de todos vocês, a gente conta com a Câmara de Vereadores para continuar nos apoiando, como vem fazendo, e isso é importante não só para mim, como para a comunidade indígena e para a população em geral. Então eu queria aqui só agradecer mais uma vez a presença, queria desejar um bom dia a todos e que Deus abençoe vocês e continuamos nessa caminhada que é o melhor para Santa Cruz de Cabrália. Tá? Bom dia a todos. Senhor presidente, gostaria só de cumprimentar o secretário Zé Patachó, dizer que foi muito importante ter você como companheiro nessa viagem. Estou me resguardando de falar hoje, porque eu tive a licitação que a gente pediu para ter bastante repouso. Gostaria de dizer também a indicação sobre o monumento lá, o qual o senhor citou, eu já fiz nessa casa. Vamos estar cobrando para que o prefeito venha realmente executar na Nova Serra. E a indicação da manutenção da praça do Cruzeiro, o qual o senhor falou, o nobre colega vereador Romarinho também fez essa indicação. E a gente vai estar juntos cobrando isso aí para que tal possa acontecer. Semana que vem eu vou fazer meu pronunciamento referente à viagem, porque hoje eu estou preferindo me resguardar um pouquinho, mas semana que vem, fé em Deus, estarei bem e vou estar relatando sobre a viagem também. Parabéns à sua vida até aqui. Obrigado. E só falando um pouco, que eu entendo ainda, não sei se eu tenho um tempo ainda, nós tivemos lá uma reunião com o ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro de Minas e Energia, o deputado Cláudio Cajado também esteve presente. Tivemos no Supremo Tribunal, onde vai ser votado agora, dia 16, no Supremo Tribunal, o marco temporal. O que é marco temporal? Marco temporal é aqueles que consideram os povos indígenas de 88 para trás. De 88 para frente, não. É os territórios. Então, eles querem fazer revisão, querem colocar no marco temporal uma não demarcação nas terras indígenas, porque estão ocupadas em 88. Então, o Supremo Tribunal, a gente está todo mundo fazendo uma corrente para que esse marco temporal não seja aprovado. A gente sabe que vai ser uma votação muito apertada, entre 5 e 6, 4 e 5, mas a gente está lutando. Então a gente fez uma visita a cada gabinete do Supremo Tribunal pedindo não a votação desse marco temporal, porque o marco temporal atira o direito dos povos indígenas do Brasil. E não é isso que a gente quer. Os povos indígenas do Brasil não é de 88 para cá. Os povos indígenas já vêm ao longo dos anos aí. Então é uma luta nossa, é uma luta que precisamos estar juntos, cobrando dessas autoridades, para que a gente possa ter uns dias melhores para nossas comunidades também. E o presidente da FUNAI, que assinou o GT, para que venha a fazer um estudo. Então a audiência nossa foi muito boa,
teve uma semana toda corrida, mas que a gente conquistou os nossos objetivos e o direito constitucional que os povos indígenas pedem. A gente não pede nada mais do que a lei diz, que é a Constituição de 88 e a 6.001, que é o Estatuto do Índio, e a 169, que dá o direito aos povos indígenas ser consultados em qualquer ato que for fazer contra os povos indígenas, que é a da OIT, 169. Então acho que é isso que a gente precisa e é assim que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado, presidente. Também quero registrar também a presença do nosso secretário Jair, que se encontra presente aqui no Anel da Câmara. Em conformidade com o artigo 74 do parágrafo 3 da Resolução 01 de 2016, do regimento interno desta Casa de Lei, concedo a palavra por 15 minutos para o vereador inscrito, Cláudio Alexandre Faria Mendes. Bom dia, senhor presidente, bom dia mesa, bom dia novos vereadores, bom dia aqui, comunidade presente. Agradecer a presença aqui de todo representante da nossa comunidade, ao nosso vice-prefeito Casulero, mais uma vez prestigiar essa casa, nosso amigo Zeca Pataxó, secretário de Assuntos Indígenas, nosso amigo Jair, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, e a liderança, o ex-vereador Chico, que representou muito bem essa casa, a todos aqui presentes, em especial hoje alguns membros aqui da comunidade do Ouro Verde. Senhor presidente, neste momento eu queria trazer 2 tópicos de discussão para essa casa. Primeira é em relação ao serviço prestado pela IBASA, a empresa de saneamento básico de nosso município, onde essa empresa é uma empresa mista, onde tem a mão forte do Estado com a iniciativa privada. Ela hoje se encontra, é um serviço que em outros lugares que nós temos conhecido é bem pior do que o nosso. É importante ser justo, mas é importante que essa empresa tenha respeito com a nossa comunidade. Eu queria deixar bem claro aqui, isentar todos os servidores dessa empresa, que são pessoas trabalhadoras, honestas, dignas. A gente vê a luta do dia a dia desses servidores, que não é fácil, para disputar o seu ganha-pão do dia a dia para manter a sua família. Então, essa cobrança nossa, em nenhum momento é direcionado do servidor, daquele que abre o calçamento, do motorista, do servidor do escritório, do seu gerente local. Isso não é direcionado para esse servidor a quem nós temos bastante respeito. É o de respeito pelas atuações, pelas atividades, de como tem sido conduzido. E nós sabemos que essas situações é vinda de cima para baixo. Infelizmente, esses servidores têm que cumprir com a determinação da empresa. Mas, senhor presidente, nobres colegas, comunidade aqui presente, é necessário, nós que fomos eleitos representantes do povo, para defender os interesses do povo, para isso que nós estamos aqui, recebendo recurso público para fazer isso. A gente não pode ficar se apegando só na época de eleição, que nós vamos fazer isso, vamos concluir aquilo, vamos fazer aquilo, e quando nós estamos nessa casa, a gente se omite. Não estou colocando isso para os nossos colegas, não é o que eu estou colocando. Mas eu estou justificando a minha presença mais uma vez nessa tribuna em questionar a atuação de uma empresa que não tem facilitado a vida da nossa comunidade. Eu estive presente na questão da Conferência da Saúde. Eu até coloquei a situação lá, que hoje, para falar de saúde, o princípio básico é aquilo que é necessário, o básico para a nossa sobrevivência, que é a qualidade da água. Coisas que nós estamos sofrendo muito com falta de água, alguns povoados, o serviço, junto com o poder público, ainda não foi repassado, outros bairros, que é o caso da Tânia, não tem interesse que a EPASA assuma esse serviço,
Mas nós vimos exemplo que foi no Geraldão. Só conseguimos solucionar o problema do Geraldão no momento que a Embasa sentou com o poder público local e fizeram um convênio aonde hoje, graças a Deus, a situação do Mar Geraldão é bem melhor em relação à questão da água. Mas, senhor presidente, nós temos sido abordados, eu não sei com os novos colegas, se realmente isso não tem acontecido, pelo menos comigo, a liderança, até eu vou citar o nome aqui do nosso vice-prefeito, Léo, com a preocupação com a comunidade, nos procurou uma conversa informal, nada de vamos marcar uma conversa, não, conversando, ele me ligou, é uma pessoa que tem fácil acesso. Com essa preocupação, acho que eu quero parabenizar aqui nessa casa a sua atitude e nos procurar para que a gente possa responder, porque até hoje eu também não tenho resposta. O que é que está acontecendo, senhor presidente, novos colegas? Eu não sei se foi 2 meses para cá ou 2 meses para cá, existia uma situação que a Embasa, ele dava um limite de taxa mínima de 10 metros cúbicos de uso, onde aquele cidadão pagava aquela taxa mínima, que hoje, se eu não me engano, chega a R$25. Ou seja, se o cidadão consumir 6 metros cúbicos, ele vai pagar a taxa mínima. Se o cidadão ultrapassar esses metros cúbicos, ele paga a taxa extra. É uma resolução, um acordo que foi firmado, que foi aceito há algum tempo, a comunidade está em cima dessa lei. Chegou agora umas contas das pessoas da nossa comunidade, aonde diminuiu o valor de consumo da taxa mínima, foi para 6 metros cúbicos, quase a metade, e aumentou o valor do custo da água. Aí eu pergunto, nós como representante do povo, o que é que nós podemos fazer para defender a nossa comunidade em relação a essa situação? E aí eu queria chamar a atenção do jurídico dessa casa, que possa saber qual foi os parâmetros, qual foi a resolução. Eu não sou advogado, não conheço esse termo, o que é necessário, se foi uma portaria, uma resolução, uma determinação, que a gente possa entender, pelo menos para saber responder ao povo de nossa comunidade. Porque eu não sei qual foi esses parâmetros, de que forma. E aí eu queria deixar claro que nós entramos aqui, antes do recesso, um projeto de lei nessa casa, onde já foi lida nessa plenária, se encontra hoje na mão da comissão. Nós estamos aguardando o parecer dessa comissão, requerendo a diminuição da taxa que é paga de acordo com o consumo do esgoto, onde nós pagamos hoje 80%, onde no passado foi vendido como obra do governo, nada, foi terceirizado, foi vendido nosso sistema de saneamento básico para o setor privado, onde nós pagamos hoje 80% do valor daquilo que nós gastamos com a água. Eu estou falando isso, aí eu vou falar, isso aí é ilegal, isso é irregular, isso, olha, Tamaraju ficou 10 anos, onde os moradores foram beneficiados, onde foi suspensa com marca pelo juiz sobre a questão do pagamento dessa taxa. A comunidade deu 10 anos de isenção. E outros municípios, como Feira de Santana, Guarani, temos avançado nessa coisa. Isso só depende de nós, do Executivo, comprar essa briga em defesa da comunidade. Nós temos outras situações que aí eu peço essa casa que a gente possa convidar o representante que caminhe um ofício, um convite, requerendo a presença do representante da Embasa. Aí eles podem determinar se é o gerente local, se é o coordenador regional. Nosso vereador Chepa, Foi não. o senhor consegue uma parte? Foi não. Primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos, seu presidente, nobres colegas vereadores. Só a título de informação, meu colega, claro, parabenizar o senhor, né, pela sua atitude de estar mais uma vez usando a tribuna livre para cobrar melhorias no serviço prestado pela Embasa no nosso município. Mas eu só quero lembrar aqui aos nobres colegas que eu já fiz aqui, nobre colega, um requerimento
que passou por esse plenário e foi aprovado por todos os vereadores, solicitando a vinda de um responsável da Embasa aqui a esta casa, para justamente prestar esclarecimentos, né, com relação a alguns problemas que vem acontecendo durante agora, há muito tempo, no nosso município, como a falta de água em alguns bairros, a questão dessa taxa de esgoto que realmente é um absurdo. Então, esse requerimento, né, já foi votado, já foi aprovado, mas infelizmente, até hoje, a Embasa, né, não se manifestou, não mandou a resposta de quem virá a esta casa prestar esclarecimentos. Também, antes do recesso parlamentar, eu solicitei a esta casa que encaminhasse um ofício à Embasa a respeito da lei 397, que a gente tem sido aí questionado, né, por alguns moradores com relação a uma lei que existe desde a época do ex-prefeito baiano, que proíbe o âmbito do município de Santa Cruz Cabral o corte do fornecimento de água e ou energia elétrica nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, bem como a cobrança de taxas de religação de serviços de água, energia elétrica e outras providências. Ou seja, fiz um requerimento, pedi que fosse encaminhado também esse ofício para que a Embasa nos dê informação oficialmente por parte dela, porque existe uma lei e a empresa descumpre essa lei. Então, mais uma vez, meu colega, parabéns pela sua atitude e tenha certeza que eu estarei junto com o senhor na cobrança, né, por melhorias do serviço que a Embasa presta ao nosso município. Muito obrigado. Meu colega, a parte que, para mim, na realidade, seria um sonho se conseguisse ser executado isso aí, porque eu acho que até lá no colega vereador Luciano, que era presidente, eu também estava fazendo esse mesmo papel seu. Mas o que acontece é que na realidade a Embasa rouba 80% em cima do valor do consumo, são roubo. Na minha casa lá eu pago a água mesmo 100 e pouco, vai para 300 e poucos reais na casa da minha mãe. É um roubo. Mas o que acontece é porque é lei estadual e nós vamos fazer municipal. Para derrubar é difícil. Isso, para ter que conversar com o advogado e procurar algum deputado para ver se consegue derrubar essa lei. Mas é complicado, meu pai, mas está de parabéns, entendeu? É assim mesmo, nós estamos aqui para ajudar. Mas eu entendi essa colocação do vereador. A gente quer que a Embasa nos dê uma explicação oficialmente. Perfeito. É isso aí. Pois não, colega. Parabenizar você pela essa luta e dizer assim para os colegas vereadores, né? Como meu colega, fui pedir informação a ele, ao vereador Nenê Abreu, o que seria preciso a gente fazer como vereadora do município. Ele relatou isso como ele acabou de citar agora. Mas assim, se é preciso aí o Estado, né? O governo do Estado, como você relatou, a gente precisa dar as mãos e ir em Salvador e cobrar os direitos onde tem que ser cobrados. Nós não podemos ficar aqui, não conseguimos e não vamos conseguir. Mas a gente der as mãos, abraçar essa causa e ir em Salvador explicar o porquê isso está acontecendo, fazer a denúncia e a gente tem que correr atrás, né? A gente não pode se calar, falar que é normal, tá tudo bem, não tem jeito? Tem jeito sim, com certeza tem jeito sim. Então quero dizer para vocês, eu sei que a luta é grande nessa casa, é muitas demandas, mas água se trata de vida. E deixar bem claro que a Embasa cobra um absurdo mesmo, e quando você liga pedindo para ir lá fazer o trabalho, a obrigação dela, elas não vão. Então quero dizer que nessa casa a gente temos que abraçar essa luta e ir para frente. Não podemos ficar 4 anos de braços cruzados e falar, não consigo. Aqui há 4 anos de novo e outros vereadores não consigo. Pô, será que só a Cabral fica dessa forma? Então eu quero dizer para vocês que nessa luta a gente tem que estar fortes, juntos, somos fortes, né? E a gente tem que abraçar e correr atrás, né? Pra gente de qualquer forma trazer ao município, né? Então eu quero dizer para vocês que a gente tem que estar nessa luta, tem que correr atrás. Não é fácil, não vou dizer que vai cair de paraquedas, não vai, mas se a gente não lutar, a gente não consegue, né? Obrigada. Cláudio, presidente, uma parte. Gostaria de parabenizar o senhor por estar cobrando realmente. E bom dia a todos os que estão aqui nos prestigiando nessa sessão. E deixar bem claro
né, que essa discussão sobre a Embasa, ela é constante aqui dentro dessa casa, né? E não faltou e nem falta nem esforços nossos, vereadores, de cobrar várias vezes a questão da Embasa. Foi até o nosso colega que fez a indicação de cobrar. Agora realmente cabe agora a gente colocar o pé no chão e colocar a Embasa no lugar dela, no lugar certo. Ela tem que nos responder. Quer dizer que vai uma correspondência para lá e ela não dá nenhuma resposta para a gente, se nós somos representantes legais do povo, né? Então é importante a sua cobrança e que a nossa secretaria aqui venha realmente mais uma vez notificar, se já for notificado, e saber o que acontece. Como a nobre colega falou, a gente tem que sim descruzar o braço e ir até Salvador, porque eu me lembro na época que a passagem da brasileira estava um absurdo. A gente foi até Salvador, foi um grupo de pessoas com o olho fechado, e lá conseguimos ativar a linha Porto Seguro, Coroa Vermelha, que na época do verão eles cobravam o mesmo preço de Porto Seguro a Cabraia até Coroa Vermelha. E conseguimos, e até hoje essa linha existe lá. Por quê? Porque a gente foi buscar, a gente foi até lá. Se o caso é Salvador, nós temos total autoridade de ir buscar essa resposta. Então sempre eu falo, vamos bater na porta. Desistir, nunca nem isso aí. Perfeito, meu colega. Eu queria parabenizar os meus colegas para isso. Porque isso não é uma luta. É importante a gente entender que essa maturidade nessa casa, isso não é uma luta xepa. Isso é uma luta de todos nós. Eu acho que nós temos que abraçar, sentar com o jurídico, tentar entender como foi o processo nesses outros municípios, porque a gente tem que ter um parâmetro de exemplo, de modelo. Se Feira Santana, qual foi o objetivo? A lei diz isso, Feira Santana foi beneficiada, Guanambi, o que aconteceu em Itamaraju? E aí a gente tentar procurar o caminho certo, né, para que a gente possa estar lutando por direito. E aí, eu queria acrescentar outras situações, por isso a importância do colega Luciano, da vinda. Meu colega, só para falar sobre esse requerimento do vereador Luciano, que foi enviado. Esse requerimento foi enviado em 2006. Até hoje, não houve uma resposta por parte da Embasa. Entendeu? Só isso. Perfeito, presidente. Então, precisamos, de novo, porque eu não sei se está de acordo com o regimento da casa, se isso serve para o servidor e a empresa. Porque nós entendemos de acordo com o regimento, que primeiro é feito o convite, isso para servidor, secretários, dois convites. Se ele não atender, ele tem que ser notificado e aí sim, ele é obrigado a comparecer nessa casa e dar seu esclarecimento. Né? Então é importante a gente entender para a gente ir em cima de acordo com o regimento da casa. E aí eu quero falar outra situação, e aí eu queria até aproveitar a oportunidade dos moradores do Ouro Verde, que são os grandes prejudicados com aquela estação de tratamento que se encontra naquele bairro. Quando eu vejo algumas indicações de ladeira, eu falo para vocês, eu não estou nem fazendo uma indicação, porque indicação fica uma questão de indicação, e a gente conversa, se eu não vou colocar aqui o que já teve indicação e qual foi a prioridade do governo, então a gente fica. Em relação à questão, que eu queria até agradecer aqui ao nosso companheiro Agrailson, pela essa indicação em relação à ladeira, essa questão, existe um fator importantíssimo. Olha, eu não sou advogado, não entendo nada de lei, a gente tenta aprender, nunca estudei direito, essas questões todas. Mas onde é que está? A partir do momento que essa empresa tem uma atividade no nosso município, é necessário um licenciamento ambiental, que é outra pessoa que nós temos que fazer essa pergunta, é a Secretaria de Meio Ambiente, como anda o licenciamento ambiental lá embaixo da nossa comunidade, quais são os condicionantes, porque aí, queria lembrar a comunidade do Verde, o que se diz condicionante? Condicionante é uma ferramenta no licenciamento para que possa minimizar as situações onde o bairro, o povoado, ou a comunidade, ou o município, ou o estado foi atingido. Onde há condicionante para que a empresa responsável que adquire o licenciamento ela possa contrapor e minimizar os impactos que causou. E essa ladeira tem que ser feita também na condicionante, vereador Edson, da Embasa, cobrando essa condição, porque hoje, o povo que mais sofre com aquela estação de tratamento
ali, que é uma outra situação, que a gente vai partir para a questão da saúde, aonde está sucateada o projeto que foi feito. Isso não vamos relevar o passado, mas hoje, os aradores, não sei qual é o termo, tem que ser usado de forma frequente, não está sendo feito de forma correta, onde eles estão jogando todos os resíduos do saneamento básico no rio Cambugi, que isso está causando uns danos ambiental, social e da saúde, onde as pessoas estão tomando banho, estão consumindo o pescado, o caranguejo sendo contaminado. É importante que a gente possa ter essa percepção. Então, o que é que nós queremos? Que eles venham nos representar. Nós temos que avaliar a questão, se existe uma concessão do município, como é que está essa concessão, se está em dias. Só isso que tem que nos fornecer é o executivo, é a Secretaria de Meio Ambiente que tem. Nós temos que sentar, precisa fazer uma audiência pública, não vejo necessidade disso. Vamos sentar com a comunidade, vamos sentar com os colegas, vamos cobrar a presença dessas pessoas aqui que podem responder como é que está o licenciamento ambiental da Embasa, como é que está a questão da concessão, quais são as resoluções, qual é a portaria que determina esse aumento e diminuição da questão da taxa mínima do consumo de água, passa de 10 para 6 metros cúbicos, porque olha, vou ser sincero para vocês, nós somos privilegiados, mas você imagina aquele cidadão que mora lá no Geraldão, que está acostumado a pagar seus R$25, que vai lá, economiza sua água, para não desperdiçar, para não passar dos metros cúbicos, hoje vai pagar seus 50, pagar 25, aumentou, porque se você for ver, juntar tudo agregado, é quase 100%, meu vice-prefeito, de aumento. Isso nós não podemos aceitar com simplicidade. Uma empresa vem aqui, põe goela abaixo, e aí? O que é que nós estamos fazendo nessa casa? Aí, as pessoas falam, não, eu não estou aqui, eu estou aqui, eu fui eleito para defender a comunidade, meu patrão é o povo. Eu estou aqui para defender esses interesses, independente do que doer, não tenho medo de cara feia, de A, B ou C, de secretário, de prefeito, não, meu mandato é do povo. Por isso que eu estou aqui, me expondo, uso rede social de uma forma de dar visibilidade, não é para me aparecer não, porque infelizmente nosso horário é o horário correto de sessão, precisamos mudar esse horário de sessão também, para que as pessoas possam participar melhor. Então são situações que nós estamos aqui para isso, e para isso, senhor presidente, eu peço que a gente possa, junto com o jurídico, junto com os nossos novos colegas, cobrar um posicionamento dessa empresa em base que possa nos esclarecer para que a gente possa ter argumento para defender o nosso povo. Mas, senhor presidente, quando cheguei aqui eu falei que tinha 2 pontos. Eu queria falar um outro ponto, que seria a questão social do nosso município. Senhor presidente, novos colegas, aqui presente, sou muito amigo da doutora Hernanda, minha amiga, respeito muito a pessoa da doutora Hernanda, respeito muito a pasta dela, que a gente sabe da necessidade daquele serviço e dos programas federais, do avanço que nós tivemos para chegar até a nossa comunidade aqui e como se encontra a situação. Eu não sei quais os motivos. 8 meses de governo, a gente está aguardando, eu acho que hoje já foi falado nessa casa, hoje a responsabilidade desse argumento que o município não tem recurso, não tem dinheiro, que o outro gestor, eu acho que isso já saturou, já não tem argumento mais. Recursos têm chegado, tem até aumentado o FPM do nosso município. Nós temos 8 meses de governo, o governo priorizou outras situações que eu posso questionar como vereador, mas a necessidade dele tem que ser respeitada. Se eles chamam de legal, o Ministério Público vai falar logo. Agora, o que está acontecendo com os nossos CRAs? O que está acontecendo com os nossos NAS? Serviço que a gente tem importância, onde tinha um cidadão chamado Douglas, que fazia um trabalho belíssimo, chegava naquela praça, nos eventos, aquele grupo da melhor idade, dos meninos e as meninas, que eu tinha a honra de estar participando, eles todo mês de Festa São Pedro estavam lá prestigiando a gente. Como é que está o CRAS de Santo Antônio?
Se eu for fazer um questionamento, tem uma reunião aqui junto, tive até audácia, eu sou meio atrevido, eu até pedi o presidente naquela reunião, onde foi tratada a questão da criação do gabinete de segurança pública. Eu abordei agora, porque eu tenho uma visão que segurança pública tem que ser combatida com força policial, com posto de saúde, com arma na mão. Tem momentos que é necessário, Agora, tá até as políticas sociais para minimizar essa situação do nosso jovem, do nosso município. Está tudo parado, 8 meses de governo. Volto a dizer, com todo respeito, a doutora Hernanda, pessoa que eu tenho muito respeito, será que ela não está tendo condição de trabalho? Está sem autonomia? Estão travando ela? Eu não quero especular situações políticas, porque não é momento disso. Mas quem não pode ser prejudicado é o nosso jovem, nossa comunidade por esse jogo. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Os programas do governo federal são os melhores programas. Quantos jovens saem de sua casa, se ficar no espaço, o espaço está alocado, está lá, chega lá vazio, nem placa trocaram. Precisamos rever, e nós estamos devendo para isso. Não justifica. Eu vim aqui numa sessão de semana, ver situações, indicação eu já sei. E não adianta colega dessa casa ficar usando justificativa, o Xepa, o prefeito não investiu na festa de São Pedro para prejudicar a Xepa, porque senão o Xepa que vai levar o nome. Olha, que visão pobre. Está prejudicando, não está prejudicando o Xepa, não. Está prejudicando o município, os moradores, as pessoas que pescam tanto para a festa tradicional nossa. Porque eu vou ficar calado? Não. Estou aqui para defender o interesse do povo. Estou muito à vontade para fazer esse tipo de questionamento. Com todo respeito, é importante que a gente possa até fazer uma reunião junto com o doutor Hernanda, convidar aqui, aí eu falo aí, até por respeito, é fazer reunião. Doutor Hernanda, chama o doutor Hernanda, o que está acontecendo? Qual é a situação que está acontecendo para lá? Porque as políticas sociais, como é que está essa situação? O que é que está. Que o outro não prestou conta, 8 meses depois, até hoje foi resolvido isso, que o outro deixou não sei o quê. Então tem que saber, porque quando as pessoas nos abordam, eu tenho muito respeito com as pessoas que fazem aquele programa que eu vi. Hoje eu tenho visitado algumas senhoras, alguns senhores, estão tudo lá em casa. Tchê, Tadê, nosso grupo acabou. Tem o PET também, a questão do PET, das crianças, tudo isso, PET, CRAS, CREAS, NAS. Saber, entendeu? A questão do. Chega na casa da pessoa, chega e me cobra. Deixa, você pode. Vou procurar saber, mas eu não tenho argumento de falar mentira, eu não vou. Eu tenho que procurar saber. Então, é necessário que a gente possa convidar o doutor Hernando, a pessoa que eu tenho um grande respeito, que possa vir estar aqui, para que a gente possa ter argumentos, saber falar, e até defender o doutor Hernando, porque merece um respeito por essa casa. Mas é isso que eu queria falar por hoje. Pois não, colega. Então surgiu até, se o senhor procurou ela, e procura a doutora Hernanda, porque é uma pessoa realmente, como o senhor falou, uma pessoa sensata, uma senhora de bastante experiência. E antes que nós possamos chamar ela até a Câmara, por essa liberdade que o senhor tem com ela, essa amizade, esse valor todo, que procure ela para poder explicação e sugestão. Perfeito, eu quando tenho esse espaço no doutor Hernando, a pessoa que tratou, eu quando coloco essa casa, porque eu queria que nós estamos no mesmo barco. Eu queria socializar, quando eu coloquei essa situação, a gente chama ela, porque a não ser que seja só eu que esteja sendo cobrado na rua sobre os serviços sociais, aí eu sei. Mas eu acredito que vários novos colegas aqui têm recebido algumas cobranças, têm recebido algumas preocupações. A nossa amiga Indiara, há um tempo atrás, fez uma indicação super importante, que foi o CREAS indígena, não foi esse o nome, colega Indiara? Foi aprovado nessa casa, entendeu? Eu, naquele momento, eu até, o não está funcionando, queria mais um CRAS indígena. Agora, é importante esse CRAS indígena naquela comunidade de Coroa Vermelha, se for possível, até porque já teve um, né?
Já teve um que funcionava lá. Então, mas eu concordo com você, se vocês acharem que é melhor eu conversar, eu acho que pode ser uma conversa, chamar aqui, fazer uma visita, tomar um café com a gente aqui, né? Pra gente bater um papo, pra gente, você quer falar uma coisa? Sugestão minha, viu? Perfeito, doutor. Colega, eu acho, não defendendo o governo, mas eu acho que se a gente escutar tudo que a gente for ouvir, né? Eu acho que a gente, como vereador, vereadora, a gente tem o direito de ir até o gestor e pedir informação pessoalmente. O que está acontecendo, prefeito, né? Queremos saber a verdade. Porque se a gente for ouvir da boca de terceiro, já fulano falou isso, fulano vai. Então, assim, eu acho que não funciona dessa forma. Você tem um problema com o presidente, o que aconteceu, o que está acontecendo, vamos saber, a população com uma posição, marca uma reunião com o prefeito. Eu acho que a gente tem, né, autonomia para isso. Antes de qualquer posição, antes de qualquer coisa, a gente tem autonomia para isso. E cobrar o gestor, e ele vai ter que esclarecer para a gente o que está acontecendo. Então a gente abre a boca às vezes e fala, doutora Hernanda, Carlos Leve, eu acho muito fácil, né? Mas a gente tem o direito de saber, né, colegas, e saber realmente, né, a verdade, não é isso? Perfeito, meu colega. Eu na verdade, procurei saber, conversando já com ela assim, mas muito informal. Agora, eu escuto muito pouco, viu, meu colega vereador? Eu acho que nosso termômetro, como político, como vereador dessa casa, eu escuto pouco. E outra coisa, ir na prefeitura, buscar o prefeito, chegar lá 9 horas e sair de lá às 15 horas e não ser atendido, eu não vou não. Pode ter certeza disso. Não, eu concordo com você, mas assim, a gente não está aqui para falar mal de prefeito anterior que está presente, mas está relatando. A gente tem que entender também, nobre colega, que são 8 meses. O governo anterior ficou 8 anos e não fez o que fez. Os ônibus da escolar sucateados. Eu tive lá com o secretário das Assuntos Indígenas, ele esteve lá, destruídos. Então, quer dizer, se for relatar o governo que passou, o governo que está aí, é muito fácil, né? Então, a gente não pode estar tirando a pedra, que não é o momento ainda das coisas. São 8 meses. São 8 meses. Se 4 anos se passaram não fazer nada, tem que abrir a boca e falar. Realmente, mas tem 8 anos para estar no início de uma luta. Então, a gente tem que também, né? Isso. Então, a gente tem que, realmente, concordo que você está certo, está certíssimo. Concordo com você, a população da informação, porque assim. Mas a gente também tem que entender que 8 anos não se monta o pé de trás, falar isso, aquilo, não se monta. Então, a gente também, eu não estou aqui para defender o governo, mas ao mesmo tempo, sim, que a gente está vendo a dificuldade, como ele pegou a prefeitura toda destruída, toda sucateada. Então, a gente também tem que entender, está colocando as coisas em ordem, organizando a casa, aí você 4 anos perto da campanha, não tiver nada feito, aí sim a gente fala, poxa, né? Aí a gente tem que abrir a boca e falar, mas eu acho que você está certo, estou tirando sua razão, estou dizendo que você está errado, está certo, sim, mas as coisas acontecem conforme o seu tempo. Não, eu concordo com você, meu colega. Eu só acho, volto a dizer, eu acho que esse argumento que pegou a prefeitura passada, reduzida, eu acho que esse argumento já foi. Se a gente for calcular o FPI do nosso município, que tem aumentado, se você for calcular em média 6 milhões vezes 8, nós já chegamos até 50, quase 50 milhões de FPM do nosso município. E outra coisa, outra situação, outra situação, meu colega, bom, eu acho que você tem todo o direito de fazer esse questionamento. Agora, se ele tivesse priorizado no momento mais difícil que foi isso do governo, mas ele fez o carnaval, gastou 1 milhão, fez o Réveillon, fez o Tonhão, é questão de prioridade, mas eu concordo e respeito sua decisão. Bom, senhores vereadores, comunidade aqui presente, liderança locais, senhor presidente, muito obrigado, estou à disposição. Colega, é só um momento a respeito dos eventos, como foi citado também em outra sessão anterior, né, colega? Porque assim, os recursos do carnaval vêm direcionados ao carnaval, né? Vem direcionado a cada né, carnaval, São Pedro. Então, o recurso vem direcionado para isso, entendeu? Então, assim, te falei, eu estou contra, concordo com você. São Pedro já comeu, que não gastaram nada. Isso, entendeu? Mas eu acho que é o momento da gente esperar e eu creio que alguma coisa vai acontecer. Perfeito, meu colega. Muito obrigado, senhor presidente. Em conformidade com o artigo 74 do parágrafo 3 da Resolução 01/2016 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, concedo a palavra por 15 minutos para a vereadora inscrita Ciara Ferreira do Espaço. Presidente,
Jair também de cultura, não sei se encontra, a Célia aí também, que é uma pessoa muito especial pra gente. E hoje eu vou usar essa tribuna, presidente, para falar o bairro do Ouro Verde. Por que Ouro Verde? Porque eu sou vereadora do município de Cabralha. Nós somos vereadora do município de Santa Cruz Cabralha. E quando a minha amiga Célia me falou a relator do bairro Ouro Verde, eu achei que seria um bairro bem distante de Cabralha, né? Bem distante. Então, um bairro distante, então vamos lá ver. E tive o prazer, a honra de ir lá visitar aqueles moradores dignos, pessoas maravilhosas. Fui em casa de cada um, sabe? Eu vi a necessidade de cada um deles. E assim, quando eu desci, eu vi aquele bairro, eu fiquei triste. Por que triste? Porque é um bairro que está dentro da cidade. Não é um bairro que está distante, 2, 3 horas para você ir até ele, ou meia hora, é dentro da cidade, no cemitério, ao lado do cemitério do Campinho. Quer dizer, é muito triste. Então eu fui ali ao convite da Célia, né? E conheci muitas pessoas maravilhosas, a Neguinha, os outros moradores também. E hoje em especial a eles, porque aquela comunidade carente, esquecida, né? Abandonada. E hoje, assim, indicação, temos que fazer sim. Temos que fazer indicação. Porque é uma indicação que vai ser lembrada, né? E como nós vamos fazer um pedido ao nosso governo sem indicação? Tem que ter indicação sim, né? Então eu tive o prazer, fiz a indicação sim, e eu tenho certeza que o nosso prefeito Agnello, eu creio que ele vai fazer alguma coisa pelo aquele povo ali que tanto precisa. Eles não pedem nada, gente, a não ser o asfaltamento daquela rua. Só isso, mais nada. Então, assim, eu vi os alunos dessa tribuna. Pela ordem, quero agradecer a presença de todos, em nome da mesa, agradecer ao nosso ministro Carlos Lero, meu amigo Chico Bonfim, nosso presidente Jair, presença de Edivan, pessoal do bairro Ouro Verde e os demais presentes. A respeito do Ouro Verde, eu fiz a indicação e, na verdade, o prefeito começou a trabalhar pelo bairro Ouro Verde. As ruas, iluminação pública, e prometeu para nós que ele vai resolver o problema do bairro Verde. Não estou aqui para defender o governo, porque estou aqui para falar a verdade. Então, o bairro Ouro Verde, sim, já foi esquecido, mas agora, nesse momento, não. O prefeito foi lá, fez a indicação, pedi para ele olhar para aquelas ruas, as lâmpadas que estavam queimadas. Então, o pessoal do Verde, graças a Deus, hoje não tem que reclamar por enquanto do prefeito. E prometeu que vai fazer para dar umas coisas para vocês lá. Então, obrigado. Colega, não atrapalha a senhora. Eu não sei se o presidente estava comigo nesse dia, né? Dizer assim que o bairro Ouro Verde realmente é um bairro que está precisando, é carente. E eu sou testemunho disso que eu já estive lá, entendeu? Mas não está esquecido porque parece que há 2 meses atrás eu entrei no carro com o prefeito. O prefeito, ele não desceu do carro, não cumprimentou ninguém, mas nós, eu, ele e juntamente, não sei se foi o vereador mais tarde nesse dia, mas teve outro vereador junto também, que olhou rua por rua. E realmente ele falou que ali está difícil, é um trabalho muito importante de drenagem, não é simplesmente só passar a máquina, mas que tem que fazer um trabalho muito importante ali no bairro Ouro Verde. Então, assim, um prefeito entrar no carro e ir no bairro, olhar de perto a situação, é muito importante. E depois disso, o nobre colega que está agora, lembrou? Lembrou? O nobre colega agora falou que teve lá a máquina, a iluminação pública, cuidando. É claro sim que o bairro precisa muito. Isso, por que não? Indicações e pedidos para pavimentação, calçamento ou asfalto no bairro Ouro Verde, né? Mas dizer para vocês, moradores do Ouro Verde, que o prefeito está tendo sim, e com muito cuidado. Ele foi pessoalmente, inclusive a gente viu até uma senhorinha lá da Bomba que estava morando
não sei se ainda está lá, peco até não ter voltado lá novamente. Uma situação muito precária, uma senhora estava grávida, filhinho, uma casinha assim de tábua, lá na pontinha lá. Não está não? Tomara que ela esteja bem. E o prefeito teve. E o prefeito olhou e falou assim, olha, a situação não pode acontecer não, essa senhora aqui e tal. E que ia conversar com o setor. Como eu não atender mais depois, que é muita coisa, né? E dizer assim que não está esquecido. Ele foi lá, não desceu na frente do carro, talvez não cumprimentou ninguém, mas dentro do carro, ele estava olhando cantinho do Ouro Verde. E depois teve o benefício que o colega falou, que eu não sabia, peço desculpa. Mas como vereador também, estamos à disposição do bairro Ouro Verde. Pode contar com a gente. Muito obrigado. Como a gente relatou a respeito do bairro Ouro Verde, né? Eu fiquei feliz quando eu vi a máquina passando lá no bairro Ouro Verde. E assim, eu tenho certeza, a gente não pode se tratar de governo anterior, mas às vezes a gente acaba citando, né? Que foram 8 anos e lá a rua ficou abandonada. Isso que eu ouvi dos moradores do bairro Ouro Verde.